Deus não quer que você o conheça só por ouvir falar. Que você viva de testemunho dos outros, de experiência dos outros, mas que você o veja com os seus próprios olhos. Oi, tudo bem? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito, seja bem-vindo também. E não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum devocional, nenhum vídeo todos os dias. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam edificadas através desse canal, desses vídeos. E é isso, gente. Vamos pro vídeo de hoje. Tá, um testemunho meu e é sobre deserto. Impossível você ser cristão e nunca ter passado por um deserto ou estar passando por um. Deserto é a escola do crente, deserto forte é caráter. É impossível você nunca ter passado ou não estar passando por um deserto. Quero contar meu testemunho, porque eu sei que tem gente aqui que você não vê. E Deus quer falar com você através desse vídeo. Quase 3 anos atrás, 2 anos e pouco, Deus me colocou numa situação, me colocou no deserto, numa situação a qual eu nunca imaginei passar. Uma dor que era insuportável, que eu pensei que eu não ia aguentar. E eu lembro que no começo eu só questionava Deus. Porque a nossa primeira atitude ao entrar no deserto, ao sentir dor, ao ser frustrado, nossos planos serem frustrados, nossos sonhos, a primeira atitude que a gente tem é questionar Deus. Foi o que eu fiz. Falei, Senhor, o que é isso? Por que eu tô passando por isso? E eu só questionava Deus, eu só reclamava, eu não queria estar aqui, eu não queria estar sentindo isso. Porque era uma dor insuportável, a maior dor da minha vida, a maior ferida que eu já tive. No começo, como eu falei, eu só questionava Deus, eu não entendia. Até eu entender qual era, Deus me fazia entender qual era o propósito, me posicionar da maneira que Deus queria naquele deserto, levou tempo, viu? Eu amava, eu só questionava Deus. E foi aí que eu aprendi na prática que o reclamar, a murmuração, não dá em nada, gente. Não adianta em nada. Eu só atraso os planos de Deus para a vida de vocês. Eu nunca imaginaria que eu estaria falando isso, porque eu era uma pessoa que só reclamava. No começo, eu só reclamava. Eu só murmurava. Assim como o povo no deserto, aprendi na prática que a reclamação, ela só atrasa os planos de Deus para vocês. Só adia a entrada de vocês em Canaã, na Terra Prometida. Hoje eu entendo muita coisa que eu não entendia, que eu não sabia lá no início do deserto. Eu estava, antes do deserto, eu estava como Jó, que diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar. Eu só conhecia Deus por ouvir falar. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Hoje eu posso dizer que eu conheço a Deus com os meus próprios olhos. Eu tenho conhecido a Deus com os meus próprios olhos. Lá no início, eu não tinha, antes do deserto na verdade, eu não tinha relacionamento com Deus. Eu só conhecia Deus por ouvir falar, eu só conhecia Deus por ouvir testemunho dos outros, experiência dos outros. A minha fé era baseada na experiência dos outros, era baseada no testemunho dos outros. Eu não tinha vida com Deus, eu não tinha experiência com Deus. Eu até orava, eu até buscava, só que era aquela coisa muito superficial, era uma coisa muito rasa. E Deus não quer que vocês fiquem no raso, que você fique no raso. Ele quer te levar a águas mais profundas. Ele quer te levar no mais profundo mar no Espírito, do poder dele, da grandeza dele. Porque no início eu tava como quando a gente vai na praia e molha o pé, que tem medo da água, eu tava assim. Antes eu te conhecia só por ouvir falar. Essa é a frase que marca, que caracteriza, assim, não sei se é essa palavra, o meu deserto. E você, ao invés de você reclamar no meio do deserto, pensa em quem você era antes do deserto. Quem você era no Egito. Quem você é agora. Talvez você nem tenha saído do deserto ainda, mas para refletir. Quem você era antes de entrar no deserto? Antes, quem você era no Egito? E quem você é agora? Olha o quanto você já mudou. Olha o quanto você já evoluiu. O quanto que Deus já te ensinou. Porque às vezes a gente, no meio do deserto, a gente acha que não tá indo pra lugar nenhum, que não tá dando em nada, que não tá evoluindo. Mas sim, você tá. Parece que não tem direção, né? Porque se você for pra frente é areia, se você for pra trás é areia, pra esquerda é areia, pra direita é areia.
É tudo areia, parece tudo a mesma coisa. Só que uma lição que eu não ia falar isso, mas eu preciso falar. Porque não sei o que tô falando, é o Espírito Santo. Certo? Não tem água, é seco. Mas Deus diz, Jesus diz, que Ele é a fonte de água de vida eterna. Lá em Apocalipse diz que a quem tiver sede, o próprio Deus diz, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O deserto não tem comida, mas Ele é o pão da vida. O deserto não tem abrigo, mas Salmos 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O deserto não tem nada, mas Deus diz, eu sou tudo que você precisa que eu seja. Se você precisa de água, eu sou a água. Se você precisa de comida, eu sou o pão da vida. Se você precisa de abrigo, eu sou o abrigo. Se você precisa de sombra, eu sou a sombra. Ele é tudo que você precisa que ele seja. No deserto não tem ninguém para te ajudar. Você lembra lá da filha de Jairo? Jesus tirou todas aquelas pessoas da casa. Deixou só os discípulos, o pai e a mãe da menina. Vai ter momentos que Deus vai deixar algumas pessoas caminhando com a gente no deserto, mas vai ter momentos que vai ser só eu e ele. É só a presença dele e isso basta. Eu digo por experiência própria, não adianta você reclamar, você dizer, Deus, porque eu tô aqui, porque o Senhor tá me fazendo sentir essa dor. Não adianta. Isso só vai atrasar a sua entrada em Canaã. Então assim, eu estava no início do deserto, eu estava como Jó. Eu só te conhecia por ouvir falar. E Deus não quer que você viva por experiência dos outros. Não quer que a sua fé seja baseada na fé dos outros, na experiência dos outros, no testemunho dos outros. É muito bom ouvir o testemunho, a experiência de outras pessoas com Deus. Isso edifica a nossa fé, só que não é isso que Deus quer. Deus não quer que você viva, a sua fé seja baseada em experiência dos outros, em testemunho dos outros. Ele quer que você tenha as próprias experiências, suas próprias experiências com Ele. Que você gere os seus próprios testemunhos. Que a sua fé não seja baseada na fé dos outros, na experiência dos outros, no testemunho dos outros. Deus não quer que você conheça Ele só por ouvir falar. Deus quer que você conheça Ele com os seus próprios olhos. Ele não te chama para estar no raso, mas no mais profundo do ser dele, no mais profundo do poder dele. O deserto não é para te matar. Eu digo por experiência própria, eu pensei que eu ia morrer no deserto. Mas eu cresci. Eu cresci espiritualmente com Deus. Em todos os sentidos da minha vida. Eu aprendi alguma coisa no deserto. Então, no deserto, Deus não leva você para o deserto para te fazer sofrer. Ele não permite que você sinta uma dor, porque Ele quer te fazer sofrer. Você já viu um pai querer isso? Um pai que zela pelo seu filho, você já viu isso? Eu nunca vi. Deus é o nosso pai. Ele nunca ia te levar para um lugar para te fazer sofrer. Pelo simples prazer de te ver sofrer. Muita gente tem essa visão de Deus. Que Deus é aquele que, se você não fizer a vontade dele, você vai sofrer, você vai ser punido, você vai ser castigado. Claro que Deus é justiça. Ele não abre mão da sua justiça, mas Ele também é um Pai amoroso, que ama os seus filhos. E quando Ele permite a dor e o sofrimento, não é para te fazer sofrer, não é para te matar, mas porque Ele precisa te ensinar. Ele permite que você sofra as consequências para que você aprenda. Eu vejo muito isso. Nós somos a criança andando de bicicleta, aprendendo a andar de bicicleta. E Deus é o nosso Pai, aquele que, nosso Pai vendo a gente andar de bicicleta. Você vai cair. Seu pai vai impedir que você caia? Não, ele vai permitir que você caia de bicicleta. Porque ele quer que você caia? Não, mas ele permite para você aprender. Você precisa cair, você precisa se machucar, você precisa ralar um joelho, precisa ralar uma perna. Ele permite que essas coisas aconteçam para que você aprenda. Porque você já viu andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta sem cair? Já viu alguém que aprendeu a andar de bicicleta
sem ter ralado uma perna, sem ter ralado um joelho, mano. Já viu? Eu nunca vi. Então Deus é assim. Ele é o seu pai. Isso aqui tudo não estava planejado, tá? Eu planejei falar uma coisa do meu testemunho e te falando outra. Mas é o Espírito Santo que está falando com vocês. O deserto, ele é para forjar caráter. O deserto não é para te matar. O deserto é para te fortalecer. Porque Deus não quer, como diz a música, né? Que muita gente conhece. Eu sou o teu pai, é só chamar. Eu não quero relacionamento de momentos. Não quero momentos. Eu quero profundidade, na intimidade. Deus não quer que você fique no raso. Ele te criou para ser dele, para estar com ele no mais profundo do ser dele. Aquela música que vocês devem conhecer, lembrando agora. Vou colocar aqui na tela porque eu não tô lembrando de cabeça agora. Então, hoje, quase 3 anos depois, eu digo com certeza, Deus não leva vocês pro deserto, você pro deserto, para te matar, para te fazer sofrer. Mas porque Ele quer intimidade com você. Deus não precisa da gente, é a gente que precisa dele, mas Ele tá o tempo todo indo buscar, nos resgatar. Jesus morreu para isso, para me resgatar, para te resgatar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse? Que amor é esse que me ama, sabendo todos os meus defeitos, sabendo todas as minhas dificuldades, sabendo tudo que eu vou fazer antes de eu fazer, sabendo o que eu vou falar antes de eu falar. Davi diz isso, tu sabes o que vai sair da minha boca antes que eu fale. Conhece todos os meus dias, o meu deitar e o meu levantar. Ele é o seu pai, ele quer intimidade com você. E ele te chama, e ele está te chamando hoje, ele te chama o tempo todo. A questão não é que Deus para de falar. A gente pensa assim, mas Deus não fala mais comigo. Não é que Deus parou de falar com você. Você parou de ouvir a voz dele. Você permitiu que as vozes externas, as vozes do medo, as vozes de outras pessoas, as vozes de muitas outras coisas, impedissem que ele ouvisse a tua voz. Que ele ouvisse a tua voz, não, que você ouvisse a voz dele. Eu não lembro qual é o livro, mas vou colocar o versículo aqui. Diz que são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os impedindo para que não vos ouçam. Então não é Deus que desde o início, Deus nunca se afastou da gente. Não é que Deus quis se afastar da gente, mas que a gente fez isso. Nós provocamos isso. No início com Adão, não é que Deus se afastou de Adão e de Eva, mas porque o homem se tornou trevas, ele é luz, e a luz não tem comunhão com as trevas. Não é que Deus quer se afastar, que Deus se afasta da gente, a gente é que se afasta dele. Porque nós somos trevas e ele é luz. A luz não tem comunhão com as trevas. Deus não abre mão de quem ele é, da justiça dele, do poder dele. Tudo que eu falei aqui não estava planejado. Como eu falei, eu só tinha planejado contar meu testemunho. Mas eu espero que você tenha sido edificado através dessa palavra. Até o próximo vídeo, pessoal. Que Deus abençoe você.